Olá pessoal, hoje eu estou aqui para abordar o meu primeiro iceberg que eu planejei nesses últimos meses, que é esse meu iceberg de creepypastas. Essa ideia simples eu tive há mais de uns 5 meses atrás, mas acho que depois de tentar organizar o roteiro, acabou chegando outubro, mês do Halloween. Aí eu penso, por que não postar em outubro? Bom, eu terei para abordar apenas os 3 tópicos do iceberg, que são das nuvens, a superfície até as águas rasas, porque o roteiro ficou com quase umas 27 páginas. E acho que ficaria muito chato eu abordar todos os temas em um vídeo longo pra cacete. Então, eu vou estar tentando ao máximo postar durante esse mês de outubro, então acho que vai ficar interessante. Bom, pega o seu sanduíche, seu sandubão, o seu Todd e sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uma das creepypastas mais conhecidas por toda a internet é o Slenderman, um ser alto sem rosto que vive na floresta que sequestra crianças. Esse ser foi na verdade criado num fórum chamado Something Awful pelo Eric Knudsen, que meio que fez uma competição de fotos modificadas pelo Photoshop. Tudo isso para criar uma história de um ser bizarro que sequestrava crianças. E a primeira mídia que esse ser apareceu foi na série chamada Marble Hornets, onde ele era conhecido como o Operador e tinha também a aparição de outros personagens como Mask e Holding. Tem um vídeo do Corey explicando a respeito da história de toda a lore a respeito de Marble Hornets, então dê uma olhada no vídeo. E com o sucesso do Slenderman, meio que apareceu diversas coisas a respeito, desde jogos como o 8 Pages e o Arrival. E falando de Slenderman, não podemos também esquecer de mencionar um caso real que aconteceu em 31 de maio de 2014, onde duas garotas, Grace e Anissa, tentaram cometer um assassinato contra uma amiga chamada Peyton Lecter, como uma forma de utilizar ela como sacrifício para o Slenderman. Porém, mesmo ferida gravemente, Peyton conseguiu miraculosamente sobreviver, e as duas garotas acabaram sendo detidas e levadas a um hospital psiquiátrico. Também Slenderman ganhou uma adaptação para Netflix chamado Slenderman, um pesadelo sem rosto. E segundo as críticas, é ruim, né? É só ruim. Também uma outra mais conhecida, que é o Jeff the Killer, ou Jeff Assassino. Um cara que tinha se mudado para nova cidade, se meteu em briga com o pessoal da nova cidade, acabou sendo convidado para uma festa aleatória e acabou sofrendo um acidente em seu rosto, que depois ele fez um sorriso largo em seu rosto e depois acabou matando tua família com a frase do vai dormir. É uma creepypasta extremamente tosca e não é à toa que ela meio que se tornou um meme absurdo por volta da comunidade de creepypastas. Sobre a foto original que meio que se popularizou o Jeff the Killer, em que dizem que a foto original era na verdade uma pessoa chamada Katie Robinson, que teria postado isso no 4chan e teria postado essa foto, porém, alguns dos usuários do Chan teriam meio que feito algumas montagens e até mesmo zoado a aparência de Kate, que sofria de obesidade. E dizem rumores também que ela teria tirado a própria vida ou não. Porém, não existe muita explicação para dizer se era verdade ou não. Então, eu duvido um pouquinho da veracidade desse fato de ela ter tirado a própria vida. Com a popularidade do Jeff the Killer, meio que apareceu umas centenas, porém, na verdade, uma caralhada de personagens com o nome The Killer no meio. Um exemplo deles são a Jane the Killer e uma tal de Nina the Killer. Eu não conheço muito a história dela, tá? Só conheço da Jane.
no qual eu vou falar no próximo tópico do iceberg, que eu falarei a respeito da Jane. E lá em 2015 foi feita uma competição nos fóruns para criar uma versão reboot do Jeff the Killer. E meio que a história vencedora foi de um cara chamado K. Benny Kellum, em que transformou o Jeff the Killer em uma versão mais duas caras do que uma versão coringa desnecessária. Jack Risonho, Laughing Jack, ou como eu gosto de chamar pessoalmente, palhaço melhor do que o Pennywise. Dando uma breve resumida na história, tem meio que umas duas historinhas a respeito do Jack Risonho. Sendo a mais conhecida sobre a história onde ele atormenta a vida de uma mãe e seu filho após a mãe desconfiar de um suposto amiguinho imaginário do próprio filho dela. E que o Jack Risonho acaba manipulando ela, fazendo com que ela acabe matando ele sem querer com a música pop Ghost the Weasel. E a história de origem do Jack é mais relacionado com ele ter sido presente de um anjo para um garoto chamado Isaac, que após ele ter simplesmente largado ele tenha perdido meio que as cores dele pra meio que se tornar uma criatura mais sádica e cruel. Meio que a explicação do Jack Risonho é de que ele seria o melhor amigo perfeito de uma criança e que teria os mesmos gostos da criança, digamos assim. Então, pelo que eu entendi, o Isaac, quando ele se torna adulto, ele se tornou um assassino e meio que essa personalidade sádica do dono foi transferida também para o Jack. Meio estranha essa história, mas ok. E é claro que não podemos deixar de lado o próprio Herobrine, a clássica creepypasta de Minecraft que o próprio Notch já desmentiu a respeito dela, que todo mundo achava que era um fantasma do irmão dele, que tem até um vídeo do próprio Chuck Crew explicando e até aprofundando melhor sobre o Herobrine. Eu vou deixar na descrição depois, tá? Essa creepypasta é bastante conhecida e que conta, na verdade, a história de um usuário chamado Usable, em que foi comprar um cartuchozinho de Majora's Mask de um senhorzinho. Em que, quando ele acabou vendo esse cartucho, ele acabou descobrindo que tinha um save de um tal de Ben. Em que, quando ele acabou meio que deletando esse save, meio que aconteceu umas coisas meio estranhas. Desde dessa estátua esquisita aparecendo nos lugares, um jogo meio bugado, esquisito. E que depois, quando apareceu um outro save, tanto do Ben e escrito Drowned, ou seja, afogado, ele depois foi atrás do senhorzinho pra tentar ver a respeito dessa fita esquisita, porém não acabou encontrando. E que depois ele acaba descobrindo que esse tal de Ben seria, na verdade, um vizinho desse senhorzinho, onde teria morrido afogado. E depois de um tempo, esse usuário começou a meio que fazer uma espécie de diários explicando de todas as coisas esquisitas que apareciam. E que depois de um tempo ele teria desaparecido, em que muitos especulavam que teria meio que acontecendo uma espécie de culto esquisito, em que era meio que o culto da lua, onde o Ben era uma das vítimas. Bom, o Smiley Dog era uma imagem que muitos diziam ser uma imagem spam que aparecia em e-mails antigamente. E dizem que a imagem desse cachorro com dentes humanos era amaldiçoada. E todos que viam essa imagem sofriam de pesadelos estranhos com essa criatura. E cada pesadelo que passava, o Smiley Dog se tornava mais realista e mais horrendo a cada noite. E não existe meio que uma explicação a respeito da origem dessa imagem. E que muitos dizem que só tem aparecido num 4chan, assim como a maioria de todas as creepypastas.
Essa é uma creepypasta conhecida por ser uma hack room de Sonic Adventures, onde conta meio que a história de um menino chamado Dom ter ganhado de um garoto chamado Kelly dessa hack room antiga. E que esse menino simplesmente falou assim: cara, joga essa porcaria no lixo, não joga esta merda. Só que ao invés do desgraçado jogar fora, ele resolve jogar. Genial! Ideia brilhante! Assim, ó, meus parabéns. Vou até bater palma pra isso. Você é um gênio, meu filho. Enfim. Em resumo meio que da história, o garoto joga essa hack room modificada e que acaba aparecendo meio que o Tails, o Knuckles e o Eggman simplesmente mortos e no final, sei lá, ele explode e morre. Ela é meio que bem tosquinha, que depois de um longo tempo acabou se tornando cada vez mais tosca por causa do Hulk BR. Eu tenho meio que um calafrio só de lembrar dessa coisa. Lembra a parte que falei a respeito do Jeff the Killer, que depois de um tempo apareceu um monte de cópia dele? Bom, a Jenny the Killer antigamente era uma creepypasta onde essa personagem matava pessoas pra poupar de serem mortas pelo próprio Jeff. Que é meio estranho, sem lógica, porque estaria fazendo ser um pouquinho pior do que o Jeff, tá, Jenny? Por que fazer isso? E com o passar do tempo, depois a Jenny passou a ser reformulada várias vezes só pra parecer mais heróica e que tivesse um objetivo de tentar matar o Jeff com uma forma de vingança por ter matado os pais dela. A Red Mist foi uma creepypasta relacionada ao Lula Molusco que, após ser vaiado numa apresentação de clarinete dele, ele acaba se matando. Ela é praticamente mais uma daquelas creepypastas de episódios perdidos. Que medo! E uma curiosidade é que ela que até o próprio Bob Esponja faz essa referência no episódio de Na Aleatória Lândia da 12ª temporada. Eles fazem uma referência a essa creepypasta. Bom, essa creepypasta não tem muita coisa de interessante por ela ser bem simples e tosca. Que praticamente o Bart teria morrido depois de ele ter caído de um avião quando estava viajando com a família Simpsons. E muitas imagens apareceram dizendo que esse aqui era o Bart. Porém, não faz um mínimo sentido, porque essa imagem, na verdade, é um frame que saiu de um episódio canônico de Simpsons. E nem sequer é o Bart, é só o Homer. Bom, meio que o contexto desse episódio seria de que o Homer teria esquecido o Bart no jogo de futebol dele e ele estaria meio que imaginando o cara simplesmente pegando fogo. Mas enfim, é só uma creepypasta de episódio perdido bem tosca. Quase uma parte delas são meio copia e cola da outra. Lavandetal é uma cidade presente nas versões Green, Red e Blue e nos remakes de Greenleaf e Fire Red. E é uma das famosas cidadezinhas fantasmas conhecidas de Pokémon. Porém, não é a cidade em si que faz muitas pessoas terem trauma, mas sim da música tema de Lavandetal, que é essa que eu tô tocando no fundo. Em que dizem que teria rodado uma versão original da música de Lavandetal que teria feito crianças de 7 a 12 anos cometerem isso por volta de 1996, devido às altas frequências da música. E ela teria ter sido modificada para evitar problemas. Mas primeiramente eu prefiro 100 vezes mais essa versão aqui. Tá bom, agora voltando à parte séria do vídeo. O Tails Doll era só um robozinho que era desbloqueável no Sonic R, que era
acho que era um joguinho de corrida, e que de alguma forma eles criaram uma lenda de que o Tails Doll seria um bonequinho amaldiçoado e que a música Can You Feel the Sunshine e que trazia meio que umas imagens satânicas se fosse ouvida ao contrário. E obviamente eu tenho que afirmar que é uma proposta falsa e sem sentido. E eu achava que essa coisa de mensagem satânica em música só existia nos CDs da Xuxa. Ok, esse aqui vai ser chato de explicar, então senta que lá vem história. Bom, essa história das Backrooms meio que nasceu primeiro com essa imagem lá nos 4chans. E ela teria acompanhada com essa frase aqui: se você não tomar cuidado e não escapar da realidade nas horas erradas, você acabará nas Backrooms, onde não tem nada mais do que um fedor de um caparte velho e a loucura do mono amarelo, o ruído de fundo das lâmpadas fluorescentes pelas salas e aproximadamente 600 milhões de quilômetros quadrados de salas intermináveis e vazias para lhe manter aprisionados. A explicação a respeito das Backrooms seria a respeito de que quando no jogo, quando o personagem vai sair numa sala, ele acaba caindo como se fosse num limbo existencial insano que é fora do mapa. E nesse caso, essas backrooms que aparecem aqui, elas seriam na verdade um pouquinho diferentes e mais segmentadas através de níveis. Tipo, por exemplo, o andar 0, que é esse amarelo que a gente encontra, e outros que acabam aparecendo em geral. Tem outros que aparecem em escritórios, outros em tubulações, e também diz que há criaturas estranhas nesse lugar. E como eu disse, backrooms é um conceito muito confuso de se explicar e dá pra, na verdade, umas 7 horas para tentar explicar meio que a lore das backrooms, e quase ela tá praticamente em movimento. Meio que tá sempre uma galera nova pra inventar uma sala ou até mesmo uma criatura bizarra. Ou seja, é muita coisa que eu vou demorar mais ou menos, sei lá, séculos pra terminar. Mas vocês entenderam um conceito. E também eu quero recomendar o vídeo do Utopia que explicou a respeito das backrooms. É um vídeo muito bom que pelo menos me ajudou bastante a entender o conceito das backrooms. O Seed Eater, conhecido como o Devorador de Sementes, é uma criatura de aspecto animalesco, coberto de pelos e com uma máscara em seu rosto com 2 buracos para o olho e sua boca. Essa estranha criatura teria aparecido em diversos relatos em um blog chamado Seed Eater Experience, onde ele seria bastante conhecido pelas cidades isoladas dos Estados Unidos, onde ele sequestrava crianças. Muitos colocam a explicação de que ele supostamente devoraria essas crianças ou meio que se transformaria as crianças em outros Seed Eaters também, o que é um pouco estranho, mas eu acho que eu concordo com a parte de devorar a criança. Bom, esse eu não posso falar muito detalhe porque eu provavelmente iria fazer um vídeo bem detalhado a respeito de Petscop. Mas o que eu posso explicar pra vocês é que Petscop é um ARG/creepypasta que se assemelhava a um jogo de você pegar bichinhos, tipo um Pokémon da vida. Porém, ao longo da jogatina, você sairia de uma ambientação antes que era colorida, toda bonitinha, típica de jogos antigos, acompanhada pelo Paul, o protagonista. Porém, ao longo do jogo, você acaba encontrando umas coisas estranhas, ainda mais relacionado com um assassinato. Esperem um dia pra eu fazer esse vídeo, porque a história é um tanto bizarra. Bom, o Garfield, como vocês estão vendo aqui, é praticamente você pegar o Garfield, jogar ele em Chernobyl e virar essa porcaria aí. Bom, basicamente o Garfield seria, ao invés de ele ser aquele gato gordo, bem cuzão com Odd, nessa versão ele só existe pra fazer uma coisa: atormentar o John com todas as formas possíveis.
E eu vou ter que dizer uma coisa, que o tanto de fanart que eu encontrei do Garfield é praticamente absurda. Olha o tamanho da criatividade e também a bizarrice que o Garfield meio que se tornou. E eu tenho que também comentar que um cara chamado Lumping Touch, ele fez uma série de vídeos do Garfield, onde ele fazia uma espécie de joguinho de Game Boy do Garfield, obviamente. E eu devo dizer que ele é praticamente um mago da pixel art, porque pelo amor do meu irmão, olha isso daí. E chegamos aqui com uma das minhas creepypastas favoritas. Que na verdade eu nem posso dizer que são creepypastas, porque meio que junta um monte de coisa. A SCP Foundation é na verdade uma organização fictícia em que tem como objetivo de conter objetos e criaturas que são fora da nossa realidade. Onde a maior parte dessas criaturas são meio que chamadas de SCPs. Sendo SCP sendo classificados em 3 categorias. Os safes, que são mais fáceis de serem contidos. Os euclídeos, que são um pouquinho mais difíceis de conter e que quando são contidos podem ter alguns tipos de complicações. E os quitters, que são praticamente a classe do fudeu! E não dá pra falar muito de quantos SCPs tem, porque são quase 2.000. Ou melhor, ou são 2.000 ou são mais de 2.000. Então ficaria muito difícil eu falar de todos. É a mesma coisa com o das Backroom. Mas eu pretendo bastante fazer um vídeo falando de SCP, porque é um assunto bem divertido de se falar. Ainda mais das criaturas e até de objetos estranhos que são fora da nossa realidade. E eu devo também falar dos jogos que tem de SCPs, e sem contar também uma websérie que eu esqueci o nome, mas ela é muito divertida, tá? Só pesquisa SCP Animation que vocês vão adorar. Selo de qualidade da Yumi, tá? Por favor.